Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina, da Escola Demétrio Ribeiro. Essa videoaula é em especial aos alunos das turmas 105, 106 e 107, tá? Do ano letivo 2020, durante as nossas aulas remotas em função da pandemia que estamos vivendo, tá? Então, nós vamos começar aqui, estudando o que é uma função. Então, uma função é uma regra matemática que relaciona cada elemento x de um conjunto, tá? E esse conjunto onde estão os elementos denominados x é o conjunto domínio, e cada elemento x vai ser ligado a um elemento y lá do outro conjunto que é o contradomínio, tá? Então, ele vai relacionar cada elemento x do domínio a um único elemento y que está no conjunto contradomínio, tá? Então, assim, cada valor de x vai ter um único valor de y. O x nunca vai ter mais de um valor lá no segundo conjunto. Sempre um valor de x vai estar ligado exatamente a um único valor de y, tá? Agora nós vamos ver então um exemplo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. No exemplo aqui, pessoal, nós temos o seguinte, f de x é igual a x mais 1, ou y é igual a x mais 1. O que é isso aqui? Esse f de x é a mesma coisa que o y, porque depois nos pares ordenados eu vou ter x e y, que depois eu vou mostrar no gráfico para vocês. Então, esse f de x igual a x mais 1, ou y igual a x mais 1, é chamada lei de formação, tá? Então, essa aqui é a fórmula matemática da função, é a lei de formação. Então, nós vamos levar em consideração agora dois conjuntos. O conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Inclusive, eu fiz aqui em diagramas, A lei de formação me diz que eu vou encontrar o y fazendo o quê? X mais 1. Então, 1 mais 1, 2 e assim por diante. Então, o que eu tenho, por exemplo, nessa primeira linha, o par ordenado? 1 do x e 2 do y. Na segunda, 2 do x, 3 do y e assim sucessivamente. O que eu fiz aqui no conjunto A? Coloquei todos esses elementos aqui no conjunto A. Então, esse conjunto A aqui é o domínio. E esse conjunto B aqui é o contradomínio, ou seja, são os valores que eu encontrei, né, que são referentes ao y, é o resultado daquela lei de formação ali, tá? Então, aqui são todos os pares ordenados. O que aconteceu aqui, pessoal? Todos os elementos de A têm uma única ligação a um elemento de B. Porém, ficaram de fora aqui o 1 e o 7, não tem problema. Não poderão ficar números de fora aqui no primeiro conjunto, que é os que representam o x, o do domínio. Mas aqui no segundo conjunto, que seria o y, que é o conjunto B, pode. Então, qual é o domínio dessa função aqui? 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é o contradomínio? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, todo esse conjunto B. Quem é que é a imagem? Somente os que receberam ligação, tá? Agora eu fiz o gráfico aqui, exatamente desses pares ordenados, Então, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 5 e 6. Então, aqui, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, né? E 5 e 6. Esses aqui eu ia pintar e depois eu não pintei todos, Então, todos esses pontinhos aqui é onde eles se encontram. Depois eu poderia traçar, né, uma reta ali. Então, esse aqui, então eu tenho a representação aqui, a lei de formação, eu tenho o desenvolvimento aqui, que eu encontrei os pares ordenados, eu tenho os diagramas e tenho também o gráfico representando, tá? O plano cartesiano. Então, pessoal, agora nós vamos, a partir disso aí, vamos corrigir algumas atividades que vocês têm do polígrafo, tá? Então, atividade 1, pessoal, a alternativa correta é o B. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui com o polígrafo para vocês, Então, essa aqui era a atividade 1, O que pedia para nós ali? Qual dos diagramas melhor se encaixa na definição de uma função de A e B, onde A é igual a ABC e B é 1, 2, 3. Todos eles têm 1, 2, 3 no segundo conjunto e ABC no primeiro. Porém, esse aqui não é função porque de B saem
dois valores, ó, e tem que sair um valor de cada um deles. Aqui também não é função, porque de B também saem dois valores, então a resposta certa é a alternativa B. Agora, a questão número 2, pessoal, a resposta correta também é a alternativa B. Olhem só. Qual dos diagramas abaixo não representa uma função de A em B? Então, qual que não representa? O único que não representa é esse aqui, ó. Porque esse aqui, ó, todos eles têm uma ligação lá em Y. Pode, pessoal, por exemplo, A e B pode chegar no mesmo número ali. O que não pode, o A, por exemplo, tem que ter um único valor ali, o B um único valor e o C também. E ali também, ó, pode até ser o mesmo, mas de lá saiu somente de cada um. Do A, do B e do C saiu somente um valor. E aqui não é por quê? Porque o B ficou de fora, tá? Então, atividade número 1, a resposta certa é o B. Atividade número 2, a resposta certa é também B, tá? E agora, atividade número 3. Atividade número 3 dizia o seguinte, ó. Determine a lei da função que relaciona o lado x de um triângulo equilátero ao seu perímetro. Feito isso, determine algumas relações entre esses valores. Então, o que é um triângulo equilátero, pessoal? É aquele triângulo que tem os três lados iguais, né? As medidas dos lados são iguais. Então, qual vai ser... O que é perímetro? Soma dos lados. Então, se todos os lados são iguais, o perímetro de um triângulo equilátero vai ser x mais x mais x. Ou seja, 3 vezes o x, ó. Então, na resposta da número 3, vocês vão colocar y igual a 3x ou f de x igual a 3x, tá? Y é o perímetro e o x é a medida do lado. E aqui, ó, vocês coloquem qualquer valor que vocês quiserem. Eu escolhi 1, o 2, o 3 e o 4. Aí vai substituindo, ó, 3 vezes x, então 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, e eu vou obter aqueles pares ordenados ali, certo? Agora, a atividade número 4. Atividade número 4, pessoal, diz o seguinte, ó. Uma empresa de táxi cobra bandeirada de R$ 5,00 e ainda o valor de R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Determine a lei da função correspondente ao valor cobrado pelos táxis dessa empresa e qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros. Então, o que eu tenho ali? R$ 5,00 é a bandeirada, R$ 1,50 é cada quilômetro rodado. Então, o que eu coloquei? Y igual a 5, que é a bandeirada, mais 1,5, ou seja, se for dinheiro 1,50, como é dinheiro, né, 1,50 vezes x, tá? A gente pode tirar o zero. Ou f de x igual a 5 mais 1,5 vezes x. Como o valor, né, que a gente quer saber é referente a 12 km rodados, eu vou calcular a função, né, f de 12. Então, 5 mais 1,5 vezes 12. Multiplico o primeiro, 1,5 vezes 12, 18. Somo com 5, f de 12 igual a R$23. Então, os 12 quilômetros rodados, a pessoa vai pagar R$23. E por último, atividade número 5, que diz o seguinte, ó. Nós temos dois conjuntos ali, o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Verifique se as expressões a seguir caracterizam funções em que A é o domínio e B é o contradomínio da função. Então, nós temos três leis de formação. Uma delas, f de x igual a menos x. Depois, f de x igual a menos x mais 1. E depois, f de x igual a x ao quadrado menos x. Então, f de x igual a menos x. Então, o zero ali não tem sinal, né, pessoal? O zero, vou ligar com o zero, né? O 1 com o menos 1, o 2 com menos 2, o 3 com menos 3 e o 4 com menos 4. Então, a alternativa, a letra A, né? Ok, é uma função. A letra B é uma função também, ó, menos x mais 1. Então, menos 0 mais 1, né? Que vai dar 1, tá? Depois, menos 1 mais 1, que vai dar o 0, né? Então, todos eles vão ter ligação, ó, tá? Aí vocês façam o cálculo direitinho no caderno de vocês. Então, a letra B também é uma função. A segunda aqui, a letra B, também é uma função. A letra C, pessoal, que eu não coloquei o C aqui, ó, não vai ser uma função, porque ó, a lei de formação é x ao quadrado menos x. Então, por exemplo, 0 ao quadrado menos 0, vai dar 0. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. Agora o 3 e o 4 já não dá, ó. Por exemplo, 3 ao quadrado, 9. Menos 3, 6. Não tem 6 ali. Então, a letra C vocês vão colocar que não é
uma função, certo? Pessoal, e assim, ó, tem duas atividades da semana anterior que eu mandei a correção e não mandei da página 4. Então, assim, ó, eu vou tentar mostrar no polígrafo aqui para vocês o seguinte, ó. Então, voltando, ó, lá na página 4 do polígrafo de vocês, a questão número 3 e número 4, tá? Então, a número 3, pessoal, ó, eu tenho ali os conjuntos 1, 2, 3 e o B, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o domínio vai ser 1, 2, 3, a imagem 3, 5 e 7, o contradomínio todo o conjunto B, tá? E a questão número 4, tá? A resposta correta é a letra E, tá? Obrigada, então, até a próxima.